Boa noite. Me chamo Marcos Sintra e hoje vamos falar um pouquinho sobre como se processa a reencarnação. 8ª aula do curso básico, vocês já tiveram a exposição sobre reencarnação e ciência, sobre reencarnação como processo educativo, e agora nós vamos falar um pouco sobre como se processa a reencarnação. Vocês já sabem tudo sobre reencarnação, falta agora saber como é que ela se dá, como é que ela se processa. Para iniciar, vamos ver quais são o objetivo geral, qual é o objetivo geral desta exposição de hoje. Então, o objetivo é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Então, inerente aos seres vivos. E, obviamente, só reencarna aquele que possui carne. Então, ser vivo, um vegetal, não é um ser vivo, mas não encarna, não reencarna. Quem reencarna é aquele que se utiliza da carne para o seu experimento. Como bem falou a nossa coordenadora ali, é um experimento espiritual numa dimensão material, numa existência material. Então, esse é o objetivo geral da exposição de hoje. E os objetivos específicos são perceber de forma lógica como se processa a reencarnação em suas particularidades, perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico e entender que a reencarnação é um processo biológico que se dá de forma mecânica. Ela acontece independente da vontade das partes, ela se dá mecanicamente, biologicamente, e ela é um processo natural, a reencarnação. Então, esses são os objetivos que nós vamos alcançar aqui com a nossa exposição de hoje. Para iniciar, o processo reencarnatório é um processo natural, ou seja, da natureza humana, da natureza do espírito, a reencarnação. Então, ela se dá naturalmente. O processo é um processo contínuo, de uma dimensão, da dimensão material para a dimensão espiritual, que volta para a dimensão material, e assim ele se dá continuamente, naturalmente. E, além de ser natural, ele acontece, o processo reencarnatório, ele acontece através da fecundação biológica. Então, nós falamos ali nos objetivos que ele é um processo biológico. Então, ele é um processo biológico e acontece através da fecundação biológica. Além disso, no processo reencarnatório ocorre a união espírito-corpo. É nesse processo, no momento da reencarnação que ocorre a união espírito-corpo, quando ele sai da dimensão espiritual, da existência espiritual para a existência material, e, além disso, ele promove, ele permite, propicia uma nova existência, um novo experimento, uma nova experiência. Experiência essa que tem os seus objetivos, que tem as suas particularidades e tem as suas metas. Normalmente, nem sempre alcançamos todas essas metas, todos os objetivos do nosso planejamento reencarnatório. Mas todo planejamento reencarnatório tem os seus objetivos. Não é algo solto, não é algo que não tenha objetivo. A espiritualidade, ela é muito econômica e ela é muito objetiva. Então, não faz nada por acaso, nada que não sirva para, que não seja útil. Então, o processo reencarnatório, ele tem os seus objetivos, a sua utilidade. E aí nós vamos partir para as fases do processo reencarnatório. Inicialmente, após
o desencarne, o espírito vai passar por um processo de análise, entre outras. Durante a existência no mundo espiritual, ele vai passar por processos vai passar por um retorno às memórias das suas experiências anteriores, das suas reencarnações anteriores. Esse processo todo serve para que não só o espírito, mas também toda uma equipe que o auxiliará, toda uma equipe que o orientará, para que se faça uma análise de quais são as necessidades futuras desse espírito. Essas necessidades poderão ser atendidas numa encarnação seguinte, ou não, porque no nosso nível evolutivo as necessidades são muitas. Então, nem sempre não, quase nunca nós vamos conseguir alcançar todas as necessidades, obviamente, mas muitas delas estarão previstas no nosso planejamento reencarnatório, ou pelo menos algumas delas estarão previstas no nosso planejamento reencarnatório. Então, para que se dê início a esse planejamento reencarnatório, se faz uma análise das vidas pregressas, das existências pregressas, tanto na dimensão material quanto na dimensão espiritual, e se analisa quais são as necessidades daquele espírito naquele momento. Qual o aprendizado que ele precisa ainda, e em função dessas necessidades se dá o planejamento. Entre as primeiras análises que são feitas estão quais são as provas e expiações, que esses termos são termos trazidos lá por Kardec, nos idos de 1850, 1860, 1870, e, às vezes, eles fogem um pouco do nosso entendimento, mas, de qualquer forma, é importante trazê-los, porque o que são provas? Provas são todos aquelas ações, aquelas atividades previstas no planejamento reencarnatório, que vai nos mostrar para nós mesmos que aquilo que nós precisávamos aprender em encarnações passadas, nós realmente aprendemos. E aí, trazer um exemplo. Uma pessoa que tinha, numa encarnação passada, o vício em álcool, por exemplo, e superou esse vício. Numa encarnação seguinte, ele vem no seu planejamento, numa atividade que vai fazer com que ele tenha contato com a bebida alcoólica, para que ele ali demonstre para ele mesmo, conscientemente ele demonstre que superou aquele vício. Então ele pode vir como garçom. Então a encarnação dele, nessa encarnação seguinte, ele vai vir como garçom. Como garçom, ele vai ter contato todo o tempo com bebida alcoólica. E ele, se tiver superado o vício, obviamente que ele não vai ingerir bebida alcoólica. Se ele não tiver superado o vício, ele vai voltar, provavelmente, ao vício. Então, por isso que se chama de prova. É uma prova que ele vai passar por ela para demonstrar que ele superou aquele vício. Ou uma pessoa que se endividava todo o tempo. Numa encarnação passada, superou aquela questão, aprendeu de alguma forma. Numa encarnação seguinte, ele vem como bancário, ele vem lidando com a energia do dinheiro, para que, desta forma, ele demonstre conscientemente que superou também aquela dificuldade que ele tinha. Então, as provas são situações em que o espírito será colocado sempre durante a encarnação seguinte, durante as encarnações, que vão demonstrar para ele mesmo que ele superou aquilo, tem tranquilidade, não tem nenhum problema mais com aquilo, não depende mais daquilo, aquilo não mais interfere negativamente na sua vida. Ok? Expiações é diferente porque
nas provas, ele pode passar ou não passar na prova, a situação pode ocorrer ou não. A expiação não, a expiação obrigatoriamente, a situação, ele vai passar por aquela situação para continuar o aprendizado. As provas, subentende-se que ele já superou o problema. A expiação não. A expiação ele vai continuar num processo, ele vai ser garçom, então ele vai lutar muito para combater o vício que ele ainda possui. Ele ainda estará no processo de aprendizado. Mas aí ele quer fugir daquele planejamento, ele deixa de ser garçom, muda de profissão, vai ser engenheiro. O planejamento dele vai estar sempre colocando para o processo dele situações em que ele precise demonstrar que já ultrapassou aquela dificuldade com aquele vício, no caso, o álcool. Então, mesmo sendo engenheiro, mesmo sendo médico, qualquer que seja o vício, como o médico, por exemplo, ele vai estar em contato com remédios. O engenheiro ele pode ser convidado e ter uma excelente opção para ser um engenheiro de uma indústria de bebidas. Então, qualquer que seja a escolha, o planejamento reencarnatório dele vai estar sempre colocando ele em situações em que ele vai aprender o que ele necessita. Então, são as provas e expiações que são definidas logo de início no planejamento reencarnatório dele. Ok até aí? Alguma dúvida? Não, né? Em seguida, obviamente que isso não é uma sequência lógica direta, como eu estou trazendo, mas todas essas situações são previstas no planejamento reencarnatório. Em função disso, em função das necessidades de aprendizado, vai ser escolhida a família e o meio social que ele virá. Então, se for um espírito que precise passar por questões disciplinares, ele pode vir como militar. Se for um espírito que precise aprender a proteger a natureza, a conviver com a natureza, a defender a natureza, ele pode vir como índio, como uma tribo africana. Então, qualquer que seja a necessidade, ou melhor, em função da necessidade do aprendizado, vai ser definido para ele qual a família e qual o meio social que ele virá. Então, provas e expiações. Em função dessas provas e expiações, qual a família? Pode vir uma família de militares, por exemplo. Então, é escolhida a família e o meio. Se ele precisa conviver com a natureza, ele pode ser definido para ele reencarnar no Brasil, numa tribo indígena, ou obviamente que ele não vai reencarnar numa metrópole. Ele vai reencarnar no local adequado ao aprendizado dele. Então, definido também a família e o meio social, passa-se a modelagem do corpo físico, também em função das necessidades de aprendizado. Então, pode vir uma pessoa bonita, pode vir uma pessoa feia, obviamente que feio e bonito é relativo, mas pode vir uma pessoa negra, pode ser branca, pode ser oriental, pode vir com um defeito congênito. Então, a modelagem do corpo físico é de extrema importância para o aprendizado do espírito, para aquilo que ele necessita aprender. Então, essas definições, essas escolhas são feitas durante o planejamento reencarnatório, é uma fase do processo do planejamento reencarnatório. Então, as necessidades do espírito, qual a família que ele vai encarnar, qual a modelagem do corpo físico que ele vai precisar, baixinho, alto, gordo, magro. Ele vai vir gordo porque ele precisa ter um aprendizado com a compulsão alimentar. Então, isso é previsto no planejamento reencarnatório. Em função da necessidade dele, é definido também a modelagem do corpo físico. E ainda na fase do processo reencarnatório, a convivência entre os espíritos que precisam de
aprendizado entre si, eles podem vir, mesmo que sejam espíritos antagônicos, mesmo que sejam espíritos inimigos, em encarnações passadas ou na encarnação anterior, eles podem vir dentro da mesma família. Então, é comum ver dentro de uma mesma família divergências entre os entes familiares. Essas divergências são porque simplesmente eles não se gostam? Se não teve nenhum evento naquela encarnação para eles não se gostarem? Planejamento reencarnatório. Espíritos que precisam conviver, que precisam resolver situações entre si, eles voltam juntos dentro da mesma família e, em função das necessidades, é planejado se vai vir como pai, como filho, como mãe, tudo em função das necessidades. Se vai vir mulher, se vai vir homem, se vai vir homossexual. Então, tudo isso faz parte do planejamento reencarnatório em função das necessidades de aprendizado do espírito. E aqui inicia o processo reencarnatório. Eu desencarno daqui a 30 anos ou amanhã, ninguém sabe. Quando eu me refizer do choque, da mudança que ocorreu, já numa dimensão espiritual, pode ser que eu nem perceba que eu desencarnei, a depender do tipo de desencarne, a depender do nível evolutivo, que no nosso caso aqui somos todos muito próximos, né, um nível evolutivo muito próximo, todos que estão encarnados no planeta Terra. Aí eu chego na dimensão espiritual, começo a perceber algumas diferenças. Existem lá sempre os espíritos que nos orientam. Então, eles vão estar me orientando em função do meu conhecimento sobre a dimensão espiritual, do meu conhecimento sobre reencarnação. Então, vai ter toda uma orientação. Quando eu tiver a convicção de que eu desencarnei, eu começo a ter uma existência na dimensão espiritual, mas ainda estarei com o meu corpo espiritual muito semelhante a esse corpo físico que eu tenho hoje, porque isso é necessário para que as pessoas me reconheçam. Os que vão desencarnar também, próximos a mim, ou desencarnaram antes, meus pais. Então, é necessário que o meu corpo espiritual seja próximo, parecido com este que eu estou utilizando hoje. Na dimensão espiritual, este corpo ele começa a mudar aos poucos. Pode ser que seja necessário, lá na dimensão da existência espiritual, que eu tenha, normalmente, pequenas mudanças no meu corpo espiritual, no meu perispírito. Isso vai acontecer durante a dimensão. Então, perceba que é uma sequência, não existe um corte. O corpo físico morreu, houve um corte, não. O espírito continua se utilizando de um corpo menos denso, muito parecido com esse, mas ainda muito denso. Eu não vou sair daqui para migrar para uma dimensão celestial, vou ficar aqui próximo da crosta terrestre, porque a minha evolução não permite, vai provocar ainda uma densidade grande no meu corpo espiritual, então vou ficar aqui próximo, né, da crosta terrestre, e vou começar, dar início à minha existência no mundo espiritual. E aí dou sequência, vou conviver com outras pessoas, vou trabalhar, eu vou voltar ao planeta Terra de vez em quando, ou muito, para trabalhar aqui, para ajudar pessoas que precisem, que sejam necessitadas. Se eu tiver essa determinação para isso, porque tem espíritos que nem aqui voltam, ou quando voltam para continuar na bagaceira, entendeu? Eu estou colocando aqui o meu exemplo, pode ser que sim, pode ser que não vou saber ainda. Então, vou ter uma nova existência na dimensão espiritual. Até que o meu planejamento
que vai ter também como... vai ser também municiado por tudo que eu aprendi, por tudo que eu passei na dimensão espiritual, vai determinar que está próximo o momento de eu reencarnar. Quando esse momento começa a chegar, o meu corpo espiritual, ele começa a sofrer mudanças. Porque eu vou precisar dessas mudanças para o meu reencarne seguinte. Então, ele começa gradativamente a sofrer mudanças em função da alimentação que eu vou ter na minha próxima reencarnação ou durante o meu processo reencarnatório, enquanto eu for um feto, na mudança de sexo, se for o caso, pode ser que a minha necessidade seja voltar como mulher, ou voltar como homossexual, ou voltar como uma identidade sexual das existentes, e da atração gravitacional, porque eu estou numa dimensão ainda, ou melhor, estou numa dimensão fora do planeta, então a minha atração gravitacional lá é menor do que aqui. O meu corpo aqui é mais denso do que o meu corpo espiritual. Então, essas mudanças começam a ocorrer porque eu estou próximo ao reencarne. Então, já existe um planejamento. Voltando lá atrás, já foi definido quais são as provas que eu vou precisar passar por elas, quais as expiações, quais os aprendizados que eu vou precisar, qual vai ser a minha família, qual vai ser o meu corpo físico. Então, tudo isso está definido, e aí começam essas mudanças no meu corpo espiritual. Ele começa a se reduzir para que ele se adeque ao novo corpo que eu vou ter. E aí se inicia a fase do reencarne propriamente dito. Aqui nós temos o sistema reprodutivo feminino, com o ovário, a trompa de Falópio, ou a trompa uterina, por onde os óvulos que toda mulher, ou a grandíssima maioria, possui, são lançados nessa trompa, ele percorre através de movimentos peristálticos em direção ao útero. Aqui no útero, ele vai encontrar com os espermatozoides que serão lançados no útero pelo pai. Então, esse é biologicamente, apresentando biologicamente o que acontece com o corpo físico. Neste momento aqui, onde vai acontecer uma fecundação, o espírito que vai encarnar normalmente já está designado. Então, eu desencarnei, passei aquele tempo todo lá na dimensão espiritual, trabalhei, aprendi, sofri, amei, tudo que a gente passa por aqui, eu passei lá também, convivi com outros espíritos, com pessoas de outras encarnações, da minha família universal, da minha família espiritual, da minha família do última encarnação. Tudo isso acontece lá, foi feito o meu planejamento para a próxima reencarnação, e se eu vou encarnar neste momento aqui, eu já estou predeterminado a isso. Eu já fui preparado para isso. Aquilo que acontece, que eu citei ali, no meu corpo espiritual já começou a ser reduzido em função das minhas necessidades, etc, etc. Acontece que, nesse momento, o óvulo é lançado, e aí, na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec editou, ele perguntou aos espíritos qual o momento em que a alma se liga ao corpo físico. Em que momento isso acontece? No primeiro livro, na primeira edição, a resposta dos espíritos é que era no momento da fecundação. Qual é o momento da fecundação? Quando o espermatozoide é lançado aqui, o óvulo ainda solto no útero é fecundado. O espermatozoide penetra no óvulo. Um único espermatozoide penetra. No momento que esse espermatozoide penetra o óvulo se fecha, a capa dele se torna
tão rígida que não permite a penetração de um outro espermatozoide. Então, isso ocorre ainda com o óvulo, que aí passa a se chamar ovo ou zigoto, mas ele ainda está solto no útero. Muitas vezes, esse espermatozoide que já fecundou esse óvulo, esse conjunto, é lançado fora do útero, porque não ocorre o que a ciência chama de nidação, que a biologia chama de nidação, ou o aninhamento, ou a impregnação não, ou o momento em que esse óvulo fecundado se prende à parede uterina, onde ele vai ter todos os nutrientes necessários ao seu desenvolvimento. Então, esse momento aqui que ele se prende à parede uterina é chamado de concepção. Então, na segunda edição do Livro dos Espíritos, nessa pergunta 344, os Espíritos respondem a Kardec que a reencarnação, o momento da ligação do espírito com o corpo físico se dá na concepção, porque aqui, não raro, esse óvulo, mesmo fecundado, se perde porque não se anidou na parede uterina. Então, o momento da ligação, perceba que eu não falei ainda em reencarnação. O momento da ligação do espírito com o corpo físico se dá através de um cordão fluídico, que fica aqui na região da nuca. O espírito, o corpo espiritual, o meu corpo espiritual já está reduzido, já está adequado àquela nova situação. Nesse momento, ocorre a ligação ocorre a ligação do espírito com o corpo físico que ele vai ter daí para frente. Ok? Então, o momento é o momento da concepção. Este processo aqui, percebam que são, normalmente, a mulher tem, normalmente, né, duas trompas de falópio, uma de um lado, outra do outro, do útero. Os espermatozoides são lançados aqui, muitos correm para um lado, outros correm para o outro. Uma vez por mês, um óvulo é lançado, normalmente também, existem exceções, que às vezes pode ser lançado 2 óvulos, um por uma trompa, outro por outra, no mesmo mês, mas o normal é que ocorra um óvulo lançado do ovário para a trompa e para o útero. Então, quando esse óvulo ele se anida, normalmente outros óvulos não se anidam também, mas pode acontecer. E aqui apenas um espermatozoide fecunda um óvulo, ok? Então, esse é o momento que o espírito se liga ao corpo. E aí se dá o início da reencarnação. A reencarnação se conclui, fisicamente falando, no momento do nascimento. Porque nesse período aqui de 9 meses, pode acontecer também de um aborto espontâneo, pode acontecer uma desistência do espírito, pode acontecer uma escolha dos pais, de médicos, etc., etc., e essa reencarnação não se concluir. Então, ela se conclui no momento do nascimento, fisicamente, porque psiquicamente o espírito só se entende que o espírito reencarnou quando ele assume a sua personalidade, que normalmente ocorre por volta dos 7, 9 anos, aí na saída da puberdade para a adolescência, é o momento que se entende que o espírito assumiu a sua reencarnação. Até ali, os pais estão conduzindo todo o processo e ali o jovem começa a se rebelar, o espírito começa a apresentar para que veio. Para as coisas boas, para as coisas ruins, ele começa a se apresentar ali. Então, esse é o processo. União do corpo, união do espírito com o corpo, a finalização do processo reencarnatório físico no nascimento e, psicicamente,
na puberdade ou no iniciozinho da adolescência. Raquel. Eu não sei se é assim que pode perguntar. Quando vem gêmeos, quadrigêmeos, esses espíritos têm que estar diretamente ligados no aprendizado? É uma curiosidade minha que veio agora na sua explicação. Ou eles podem estar ali naquele momento só na reencarnação? Não. Foi só uma curiosidade. Não, eles seguramente vieram para aprender juntos. E aí tem os gêmeos, que são univitelinos, são gêmeos que são gerados por um óvulo só. Esse óvulo se divide, ao se dividir, porque assim que o espermatozoide penetra no óvulo, ele começa o processo de divisão. Em alguns casos, nos casos de gêmeos univitelinos, ou seja, de um óvulo só, esse óvulo se divide e se divide totalmente, se separa. E aí se transforma em 2 óvulos, por isso que os gêmeos são extremamente parecidos, são totalmente parecidos, digamos assim. Mas só fisicamente. Porque são 2 espíritos completamente diferentes. Então não tem gêmeos psiquicamente, mesmo que sejam univitelinos, eles não são psiquicamente iguais. Eles são individualidades, como todos nós. Não adianta ser gêmeo univitelino, porque os espíritos são espíritos individuais. Cíntia. Aí você falou dos univitelinos e os bivitelinos. Isso, os bivitelinos é o caso de quando ocorrem 2 óvulos serem lançados pela trompa e 2 espermatozoides fecundam 2 óvulos. Então, são fisicamente diferentes, apesar de ser, que pode ser do mesmo pai ou não. Existem casos que não são do mesmo pai, mas mesmo que sejam do mesmo pai, obviamente da mesma mãe, eles são fisicamente diferentes, e psicamente, obviamente que também. E quando tem aborto natural, aborto espontâneo, depois de semanas de gestação, qual a explicação para isso dentro do espiritismo? Você colocou um termo muito pesado. A explicação dentro do espiritismo, né, pode parecer que é um determinismo, mas não é. Então, o que pode acontecer? Primeiro, uma questão orgânica. Um aborto por uma questão orgânica. Segundo, pode acontecer um aborto por um descuido, porque a mãe fez o que não devia fazer, sei lá, pulou de paraquedas, se jogou no bungee jump, coisas desse tipo assim, às vezes não sabia, ou sabia. Mas, o que você quer saber, a resposta é, normalmente, quando é um aborto espontâneo, é uma desistência do espírito em reencarnar. Porque quando o espírito vem reencarnar, e vem todo o planejamento encarnatório, que ele sabe qual é, e ele sabe que vai ter dificuldades aqui, ele pode não segurar essa peteca. Não é, Eugênia? Ele pode não segurar. Calma que eu vou mandar vir você é uma pessoa muito importante, você tem que ser ouvida pela TV Harmonia. E eu peço desculpas que eu nem dei boa noite aos que estão nos assistindo pela TV Harmonia. Mas antes de passar a palavra para a Eugênia, então, ele pode desistir, está ali, pensativo, pesaroso, o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta disso? Será que eu vou conseguir passar por todo esse processo? Sabe o que mais? Lá quem não vai sou eu. E desiste. Aborto espontâneo, normalmente, espiritualmente, é por essa justificativa. Diga, Eugênia. E ele só desiste, ele desiste antes de nascer? Só antes de nascer? Ou quando ele nasce, ele pode desistir e morrer? Não. Quando ele, se não for um natimorto, ele já estava morto ao nascer. Então foi a desistência dele lá. Ao nascer não é mais desistência. Na desistência pode ser considerado, inclusive, um suicídio. Porque o espírito não é uma criança, está pequenininho ali, é um feto, etc., etc., mas o espírito é longevo, milenar. Então, pode ser considerado um suicídio. Ao nascer, não. Ao nascer já é uma questão orgânica, já não tem mais a possibilidade dele
simplesmente abandonar o corpo. Essa possibilidade só existe enquanto ele está no útero ainda. Então, a ligação do espírito ao corpo se dá na concepção, está na pergunta 344 do Livro dos Espíritos, que é quando o óvulo, que passou-se a chamar ovozigoto, fecundado, se anida no útero da mãe. A partir dali, dá início à reencarnação física. Mas pode ser diferente. Aproveitar sobre essa questão de desistência. E onde é que fica a compulsoriedade nesse aspecto? O espírito ele tem que reencarnar, às vezes é compulsório, mas só que ele ainda quer desistir. Então, não é livre-arbítrio? Como é que é esse processo? Boa pergunta, Jorge. A compulsoriedade só ocorre para reencarnar. Para desencarnar não tem compulsoriedade. Tem o livre-arbítrio. Ele pode desistir a qualquer hora. Tem um caso citado num livro psicografado por Chico Xavier, que um espírito reencarnava, se suicidava. Reencarnava, se suicidava. Reencarnava, se suicidava. Até que num determinado planejamento reencarnatório, foi especificado para ele que ele viria sem os braços e sem as pernas. Então veio um corpo, ele reencarnou num corpo pré-determinado para isso, dentro daquelas escolhas do planejamento reencarnatório, sem as pernas e sem os braços. Então, dessa forma, ele conseguiu viver uma encarnação completa, porque ele não tinha grandes possibilidades. Até tinha, mas a possibilidade dele suicidar era muito pequena. Então, não existe a compulsoriedade para ele vir e desencarnar. Não existe o destino. Vai desencarnar com 5 dias depois que nasceu, vai desencarnar com 65 anos, vai desencarnar com 120 anos. Não existe essa compulsoriedade. Isso tudo é em função do que nós fazemos com o nosso corpo. Então, um corpo de criança, se não for, por exemplo, um espírito que veio para um aprendizado, que é possível, preste atenção, Jorge, um espírito veio para trazer um aprendizado para os pais, uma necessidade dos pais. Então, no planejamento reencarnatório dele, normalmente ele é um espírito um pouquinho mais evoluído, foi convidado, Marcos, você vai reencarnar, esses pais precisam de sofrer, de passar por um desencarne de um filho com 2 dias de nascido. Você vai fazer esse processo todo de reencarne durante a gravidez. Com 2 dias de nascido, você vai desencarnar. Isso é um processo para o aprendizado dos pais, mas que pode ser mudado lá entre as necessidades do pai e do espírito que reencarnou, pode ser mudado, mas o planejamento foi esse. Aí não aconteceu com 2 dias, aconteceu com 3, com 5, com 1, mas os pais vão passar por esse aprendizado. Agora, a compulsoriedade do reencarne, sim, existe para os espíritos que não têm nenhuma condição ainda de participar do seu planejamento reencarnatório. Espíritos que ainda estão num processo moral, por exemplo, de muito atraso. Então, eles reencarnam compulsoriamente, normalmente rapidamente, para que ele possa, para que exista a possibilidade dele aprender rapidamente o que precisa, desencarna, reencarna compulsoriamente de novo, até que ele chegue no estágio que ele já possa participar do planejamento reencarnatório dele. Então, a reencarnação compulsória, sim, existe, mas faz parte de um planejamento reencarnatório também para aquela necessidade espiritual. Até perguntar, assim, eu acho assim difícil, porque a gente não pode falar de um indivíduo siamês. Sim. São pessoas que nasceram com o corpo partilhado. O senhor, como é que o senhor podia dizer assim para explicar, né? Porque
pela experiência que se tem, eles têm 2 espíritos mais um corpo. Mais ou menos. Cíntia, né? Cíntia com C, porque Cíntia ali é Cíntia com S. Então, Cíntia com C. São 2 espíritos, sim, certíssimo, mas não é um corpo. São 2 corpos. Sabe por quê? Porque tem dois cérebros. E tendo 2 cérebros, a mente pode se utilizar de cada um dos cérebros para a sua reencarnação. Então, são 2 corpos, 2 perispíritos, sendo que um perispírito, um corpo espiritual, pode ser completo e o outro é incompleto. Mas são 2 corpos, porque são 2 cérebros. Se for um corpo e com 4 pernas, com 2 abdômenes, é um corpo só. Aí é um espírito só, que está utilizando-se daquele corpo. Mas se tiver 2 cérebros, são 2 espíritos. E por que existem, não sei como é que você chamaria os indivíduos siameses, mas são indivíduos porque são individuais. São 2 mentes que estão utilizando 2 corpos diferentes. Então, são 2 espíritos individuais? Sim. Então, por que eles vêm? Por que eles vieram nessa encarnação desta forma? Planejamento reencarnatório. São espíritos que são tão, pode ser, que são tão, como? São tão, se odeiam tanto, são tão descompromissados, que precisem vir ligados pelo corpo, para passar por uma encarnação, ou não, porque tem indivíduos siameses que são separados e têm sucesso e passam a ter 2 vidas separados, a depender dos corpos que eles vieram, mas são espíritos que precisam muito mais do que serem gêmeos univitelinos. Precisam estar colados fisicamente, ligados fisicamente. Então, tudo isso são necessidades do espírito. Então, não pensem vocês que qualquer situação que exista pode ser uma coisa esdrúxula do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, é a necessidade de cada um. Então, se a pessoa talvez não tenha nada mais difícil da gente aceitar num ente querido do que indivíduos siameses. Mas nós temos que olhar para aqueles 2 indivíduos com o olhar de que são 2 espíritos em necessidade. Então, primeiro, logo de cara, tem que ter a compaixão. Segundo, o entendimento do que eles precisam. Terceiro, se somos nós os responsáveis por cuidar deles, vamos fazer o que nós pudermos fazer de melhor. E eu estou falando numa situação mais extrema, mas pode ser que a pessoa venha com a mancha no rosto, pode ser que a pessoa reencarne sem uma perna, pode ser que a pessoa reencarne com uma doença grave desde criança, e que tudo isso vai trazer aprendizado, não é sofrimento, vai trazer aprendizado para ele, espírito reencarnado, e para os pais. Um caso de Alzheimer, por exemplo, já lhe atendo, tá? Como é seu nome? Cláudia. Desculpe, eu esqueci seu nome. O caso de Alzheimer, por exemplo, veja que coisa interessante. Não sei se vocês assistiram aquele filme O Pai, ou Meu Pai. Um filme, para mim, assim, chocante, denso, porque é a visão de quem tem Alzheimer, não é a visão de quem cuida de quem tem Alzheimer, é a visão de quem tem o Alzheimer. Então, o que se fala é que quem tem Alzheimer não sofre. Quem sofre é quem cuida. Então, precisamos tirar esse verbo sofrer. O espírito que tem Alzheimer, ele, a partir de um determinado momento, ele deixa de ter o aprendizado como
reencarnado, apesar de continuar encarnado, mas ele passa a ter uma vida até mais espiritual, mesmo estando ainda com o corpo físico, mas o aprendizado é muito maior para quem cuida. Então, ele está a serviço dele próprio, mas de quem cuida dele também, ou daqueles que cuidam dele. Diga, Cláudia. Olá. Estava com uma dúvida aqui, um pouco me esclareceu ali na questão que, às vezes, o espírito vem para os pais, né? Quando, né, uma fala ali. Aí os bebês que são anencéfalos, né? Eles não têm cérebro, alguns até nascem, chega a viver uma semana. Nesse caso, que ele, por exemplo, o caso que não tem o cérebro, considera que ele não chegou a ter um espírito? Esse processo foi para os pais? Porque ali, na resposta da colega, explicou que se tem 2 cérebros, são 2, né? E quando não Sim. tem? Normalmente é um processo para os pais, normalmente. E pode ter, no iniciozinho lá, nesse momento aqui, ó, pode ter tido um espírito que veio para dar... Porque, nesse caso, o desenvolvimento do feto se dá pelo automatismo biológico da mãe, o automatismo biológico materno. Tem um corpo ali e ele vai se mantendo. Mas pode ser que seja necessário, no início, que tenha um espírito ligado, né, àquele corpo, para que haja esse prosseguimento. Até o momento em que, os pais descobrem que o filho é anencéfalo e aí resolvem fazer o aborto. Obviamente que ele se desliga. 2, até o momento que todo esse processo se dará para o nascimento. Então, aquele espírito acompanha ali, dando fluido vital, não trazendo fluido vital, mas contribuindo para a manutenção daquele corpo, para que ocorra, foi planejado para os pais. E, normalmente, eu não conheço informação, se eu não me engano, teve um caso que passou 30 dias, um bebê anencéfalo, mas no momento do nascimento, com 1 dia, 2 dias, 3 dias depois, ele morre, o corpo morre. Então, isso sempre, eu diria, que é para o aprendizado dos pais. Mas, nesse caso, também o espírito está ali, mesmo que não tenha o corpinho, não tenha o cérebro. Pode ter um espírito que seria... É só um fator orgânico mesmo? Não, o fator orgânico nem sempre consegue se manter. Então, às vezes, precisa que um espírito esteja disposto a ficar ali, passar aqueles 9 meses, perdido, digamos assim, porque ele não vai reencarnar, mas ele está... Eu não gosto de chamar de missionário, mas como se ele fosse um espírito que já não precisasse estar reencarnando, e ele, não, vou fazer esse sacrifício aqui, vou passar 9 meses, tal, quando nascer, eu me desligo e tal. Então, pode ser necessário essa contribuição de um espírito para que se alcance o que foi planejado. Mas existe a necessidade do cérebro para que exista a mente. Mas a mente, como está no perispírito, então o espírito se acopla àquele corpo ali até que se cumpra o planejamento. Isso. Então, isso é a normalidade. Esses casos são raros, mas acontece dessa forma. Como o perispírito está presente, a mente está presente, apesar de que o planejamento é que ele desencarne em um determinado momento. E aí é importante trazer que, veja quantas possibilidades existem para uma gravidez de um feto anencéfalo. Se a mãe aborta, não aborta, se o próprio espírito, se o planejamento é necessário que haja o nascimento, que não haja o nascimento. Então, é uma riqueza imensa, todas as possibilidades que existem, isso aqui, ó, em você ser um espírito imortal. Então, precisamos olhar os outros, primeiro precisamos nos sentirmos espíritos imortais, e depois olhar os outros, todos eles, sem exceção, como espíritos, com as suas necessidades, com seus processos, com as suas características. Então, quando o ser humano
conseguir olhar o outro como um espírito igual, porque não é porque tem mais dinheiro, menos dinheiro, porque mora na favela, porque mora numa cobertura, porque tem isso, tem aquilo, porque não tem perna, não tem braço, é preto, é amarelo, somos todos espíritos iguais, mais ou menos na mesmo nível evolutivo. Precisamos olhar todos os outros desta forma. Precisamos acabar com a discriminação, porque não somos corpos. Utilizamos corpos para o nosso aprendizado. Precisamos cuidar muito bem do corpo, mas não somos corpos. Somos muito mais do que isso. Então, temos que ter o olhar para o outro de igual. Não se enganem, não somos melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Temos que ter esse foco. Diga, Cíntia. Eu não quero lhe atrasar, não, mas eu não entendi. A pessoa que tem Alzheimer, ele está servindo a ele, e também a pessoa que está cuidando dele serve a ele. O senhor podia explicar? Sim. A pessoa que tem Alzheimer, ela começa, num determinado estágio da doença, a se desligar do mundo físico. Ele começa a não ter mais, não saber mais decidir, não saber mais diferenciar quem é quem, não saber mais tomar decisão. Chega num determinado momento, se acama, vai ficar prostrado numa cama. O espírito continua ali ligado a ele, àquele corpo. Mas o espírito, se tiver evolução para isso, não precisa ser muita evolução, não, ele começa já a trabalhar na dimensão espiritual, apesar de estar ligado ao corpo. E aí ele, que está ali, passando por aquele processo, às vezes a gente pensa que o espírito está ali prostrado na cama, não tem nada disso. O espírito não está ali prostrado. Quem está prostrado é o corpo. O espírito está fazendo outras coisas, pode estar trabalhando, fazendo outras coisas, e o corpo está ali prostrado. Aquela prostração daquele corpo serve para quem? Para os entes queridos que estão ali cuidando do corpo, que não quer que o espírito desencarne, todo aquele processo que quem já teve um doente em casa, ou acho que todo mundo já teve, ou no hospital, ou onde seja, sabe como é o processo. Então, existe até a ideia de que, quando os entes queridos estão muito próximos àquele corpo ali, que já está próximo ao desencarne, as energias benéficas àquele corpo são tantas que o espírito não consegue desencarnar. Aí chama de melhora da morte, não sei se você ouviu falar nisso. O que é que acontece? Os espíritos que vão cuidar daquela desencarnação, todo desencarne é conduzido por espíritos amigos, orientadores, todos, sem exceção. E eles fazem o quê? Dão uma melhorada, enche aquele corpo de fluidos, enche aquele corpo de passe, o corpo dá uma melhorada, o pessoal, graças a Deus, nossas orações serviram e tal, vão para casa dormir, quando volta, desencarnou. Que é para poder haver o desligamento de toda aquela energia benéfica, amorosa, que é dedicada àquele ente querido. Então, no caso de Alzheimer, é algo desta natureza. Ok? Então, mas pode ser que não seja assim. E no Espiritismo a gente trata tudo com as possibilidades que a ciência nos traz. Então, pode ser que seja dessa forma aqui, ó. Vamos lá, Rodrigo. Agradecer a Centé aí pelo filmezinho, obviamente que é uma brincadeira,
mas a penetração do espermatozoide no óvulo se dá quando o primeiro adequado àquela reencarnação alcança o óvulo. Então, ali já tem uma condução do corpo perispiritual para que seja aquele espermatozoide, porque aquele é quem vai gerar aquelas condições que nós vimos anteriormente, corpo físico, etc, etc. Ok? Agora, eu não sou biólogo, nem geneticista, nem médico, mas a gente sabe que as características do corpo físico normalmente não, as características do novo corpo físico vêm dos genes da mãe e dos genes do pai. Tem genes que são dominantes, tem genes que são recessivos. Os genes dominantes são aqueles que quando presentes, eles transmitem aquelas características, mesmo que tenha um gene recessivo. Exemplo, se o pai tem os olhos claros e a mãe tem os olhos escuros, olho escuro, a genética nos traz que é uma característica dominante. Então, um gene do pai, espermatozoide, fecundou o óvulo, o gene da mãe, recessivo, olhos claros, o filho vai nascer com olhos escuros, porque o gene é dominante. Sempre que houver a presença de um gene dominante, ele se sobressai ao gene recessivo. Isso são probabilidades. Então, se a mãe tem os genes recessivos, tem é um par, né? E o pai tem um gene dominante e um recessivo, pode acontecer que a combinação seja um recessivo com outro recessivo, nasce olhos claros. Se for um recessivo da mãe com o dominante do pai, nasce olhos escuros. Então, a possibilidade aí, nesse caso, se eu não estiver errado, é 25%. No caso que for 50%, como é que é a escolha? Quem escolhe se vai ser olho claro, olho escuro, pele branca, pele negra, se vai ser... qual a característica? Como é que vai ser feita essa escolha? É o nosso velho conhecido MOB, Modelo Organizacional Biológico, ou seja, o perispírito do espírito reencarnante, que tem aquelas necessidades, vai direcionar a definição desses genes para que o corpo físico tenha as características que ele necessita. Veja a riqueza disso. Nesse caso, pai e mãe negros. Nascem filhas, uma negra e uma branca, gêmeas. Gêmeas. É possível? É. A mãe tem um gene, ela é negra, tem um gene dominante e um recessivo. O pai é negro, tem um gene dominante e recessivo. Para que eles sejam negros, precisa ter um gene dominante e um recessivo. A combinação dessa criança pode ser o gene dominante da mãe com o do pai, negra. O gene dominante da mãe com o recessivo do pai, negra. O gene dominante do pai com o recessivo da mãe, negra. E o gene recessivo da mãe com o gene recessivo do pai. Obviamente que elas não são univitelinas. São óvulos diferentes. E aí nasce uma criança negra e uma lourinha dos olhos claros. O que pode acontecer? O pai olha para a mãe e fica com aquele olhar desconfiado. Como é que nós somos negros e ele pode não ter a compreensão? Como é que nós temos uma filha tão lourinha e de olhos claros? O que pode acontecer? Ele questiona a mulher. O que pode acontecer? A mulher diz, é seu filho, eu sou fiel a você, se você quiser acreditar, acredite, se não quiser, não acredite. E ele acredita. Pronto. Mas ela nunca mais vai ser a mesma, porque ele desconfiou dela. Pode ser que ele não tenha problema nenhum com isso, e nem comente, nem sinta, não tenha nenhum problema, e eles vivam felizes a vida toda. Pode ser que ele questione, vamos fazer um teste de DNA, faz o teste de DNA, comprova que ele é o pai, e ela toca a vida. Ou ela diz, olhe, você desconfiou de mim? Procure outra, que agora eu não lhe quero mais. Então, um simples caso de combinação genética, biológica, comprovada pela ciência, pode trazer um experimento
reencarnatório fantástico para uma família. Se eles se separarem, a vida delas vai ser uma, se eles não se separarem, vai ser outra, se eles não se separarem e viverem brigando por causa disso, vai ser outra, e assim por diante. Então, procurem olhar a si e aos outros como espíritos que estão fazendo experimentos nesta reencarnação. Pergunta? Essa menininha aí. Boa noite, pessoal. Boa. Essa menininha aí está parecendo mais albinismo do que uma loura. Você não acha? Não acho. Não? Não. Eu acho que ela tem pigmentação, mas assim, não entendo do assunto, não. Eu sei. O artigo que traz essa reportagem não fala em albinismo, não. Tá? Ok, gente? Então, isso aqui, ó, é a recombinação do material genético, ou, em genética, chamado de crossing over. Como é que é feita essa escolha, que a ciência diz que é por acaso. Não é por acaso. É uma escolha em função, é uma escolha perispiritual em função das necessidades do reencarnante e dos seus pais, famílias, etc. E aí, ó, começa a redução da liberdade do espírito, já teve a concepção, já tem o feto, já houve a redução perispiritual, e aí começa, ó, a redução da liberdade do espírito, ele começa a perder a sua liberdade, a maioria de nós. Tem espíritos que são evoluídos ao ponto que passam a gravidez toda, ele trabalhando lá na dimensão espiritual e o corpo aqui se formando e ele trabalhando. A grandíssima maioria de nós passa por um processo de redução da liberdade e de hibernação. Adormece para que o processo seja menos dolorido. Esquece as encarnações anteriores, vocês viram isso na aula sobre reencarnação em ciência, no processo educativo. Então, esquece as encarnações anteriores para que as experiências das encarnações anteriores não modifiquem, não influam na encarnação seguinte. A encarnação seguinte é uma encarnação específica. Então, como é o nome da senhora? Ana. E o do senhor? Ricardo. Ana e Ricardo estão abraçadinhos ali, certamente formam um casal. Então, ele não pode lembrar do que foi na encarnação passada e nem ela. Porque se ele cometeu algo com ela que a fizesse hoje odiá-lo, que não é o caso, eles não estariam tão bonitinhos assim, abraçados ali, bacaninha, tá um casal bacana, tá certo? Então, é preciso que, esse é um exemplo simplista, como é o nome da senhora? Dona Dalgisa já deu uma risadinha assim, quem disse, esse cara está falando besteira, mas é simplista, viu, Dalgisa? Esse exemplo, só para vocês entenderem que não é adequado que haja lembrança das encarnações passadas. Isso, às vezes, ocorre, normalmente não, são exceções, mas o normal é que haja o esquecimento. O espírito começa a prostração de forças, se inicia uma prostração de forças e conclusão da redução espiritual, porque o novo corpo espiritual vai ter esta composição aqui, esta formatação aqui. Vai deixar de ser Marcos, que reencarnou, desencarnou, passou lá na dimensão espiritual, aí foi reduzindo, e precisa que na nova encarnação, o perispírito esteja acoplado a este corpo e ele começa a tomar, não só a tomar esse formato, como a provocar a formação desse novo corpo. Ok? Então, é uma outra fase do processo reencarnatório. Alterações físicas e comportamentais na mãe podem ser provocadas pelo espírito reencarnante. Ali tem uma outra mente que já está agindo. Enquanto não houve a prostração de forças, a hibernação, ele pode trazer, por exemplo, a gente vê muito falar em desejos da mãe que a mãe nunca
gostou de algo e passou a gostar durante a gravidez. Muito provavelmente são desejos do espírito reencarnante, que está ali, ó, contracenando com ela no corpinho dele, mas nesse sistema aqui. Então, isso pode provocar alterações, não só as alterações físicas são óbvias, né, mas as comportamentais na mãe também pode acontecer por influência do espírito reencarnante. E aquilo que nós comentamos um pouco antes sobre o automatismo biológico, que pode manter uma gravidez por mais tempo, dada a necessidade, normalmente, da família, ou do casal, ou do pai, ou da mãe. Em seguida, começa a integração ao novo corpo físico e se efetiva a reencarnação no nascimento. Então, se efetivou a encarnação física, material, no nascimento. A psíquica vai levar algum tempo ainda. Então, é o próximo passo, a integração ao corpo físico, que se efetiva a reencarnação. E aí, após isso aqui, ó, após essa fase, o que é que aparece? O novo personagem. Alexandre. É assim que fala? Alexandre. Por que eu falei Alexandre? Alexandre. Então, aqui, ó, personagem Alexandre, ele é um conjunto de possibilidades de representação do espírito em determinada dimensão espiritual. Então, o personagem ele pode estar na dimensão física, como pode estar na dimensão material. Ou, na dimensão física, como pode estar na dimensão espiritual. O Alexandre, ele vai passar, ao desencarnar, perde esse corpo denso, mas continua com o corpo espiritual, semelhante, parecido e tal, e aí depois modifica para um novo corpo, uma nova reencarnação, e se cria um novo personagem. Alexandre também é um espírito, o espírito, portanto, o espírito que está utilizando esse personagem, Alexandre, é o senhor que conduz o personagem, ora identificando-se com ele, e ora tentando guiá-lo. E eu grifei esse tentando aqui, ó, porque nem sempre o espírito consegue guiar o personagem é rebelde. Walter, certamente, cometeu muita rebeldia, desde que reencarnou até agora, eu, Anderson, todos nós. Porque o espírito não consegue conduzir o personagem todo o tempo. Por quê? Porque o personagem sofre influência do meio onde nasceu, da religião, da família, de todo esse sistema societário, comunitário. O personagem sofre essa influência. Então, o livre-arbítrio do personagem, George, ele atua. E o espírito, muitas vezes, ou na maioria, não consegue ver aquele plim-plim ali, querendo se esfacelar. Não vá por aí, rapaz, não vá, e ele vai e quebra a cara, e volta e quebra a cara. E o espírito, apesar de ser o senhor que conduz o personagem, ele tenta guiá-lo para o atendimento dos propósitos seus, dos propósitos do espírito. E, a cada reencarnação, um novo personagem surge, sem prejuízo à individualidade do espírito. A cada encarnação, um novo personagem surge. Numa desencarnação, no mundo espiritual, um novo personagem surge também. São vários personagens que nós vamos agregando à nossa memória perispiritual, que é esquecida na reencarnação. Entendeu, Cláudia? Então, é um espectro de personagens que vão se juntando com todas aquelas experiências, com todo aquele aprendizado, e aí sim é escolhido um novo planejamento para as necessidades que aquele espírito ainda tem, para atendimento dos propósitos. Ô Marcos, mas nessa perspectiva aí, eu não poderia considerar que essas reencarnações que vão acontecendo vão estabelecendo a individualidade do espírito? Exatamente. Entendeu? Porque eu, quando li, eu falei assim, que coisa estranha, né? Porque não surge sempre a individualidade do espírito, né?
Mas aí eu visualizei assim, cada reencarnação a gente vai fazendo somatório e aí vai compondo esse espírito. Desde a primeira experiência lá no reino mineral. Desde aquele momento, o espírito foi criado simples e ignorante por Deus. A primeira experiência dele já torna ele individual, porque não vai ser igual a nenhum de outro. E aí já vem as experiências, somos todos individuais. E a morte do corpo físico sela a morte do personagem de cada encarnação. Isso está no livro de Adenauer Novaes, Psicoterapia e Mediunidade, na página 380. É o personagem. É Henrique, Raquel, Marcos. Personagem nesta encarnação. Cada encarnação, um novo personagem, novas experiências, novos aprendizados, e vai se juntando à memória perispiritual que é esquecida em cada reencarnação. Ok? Processo reencarnatório. Ele é natural e existe o aborto natural que nós já comentamos. O aborto natural, na maioria das vezes, quando não é de causa orgânica, ele é uma desistência do espírito. Essa encarnação vai ser braba, vai ser difícil, hein, Dalgisa? Não vou suportar aquele marido que me arrumaram, vai me dar um bocado de trabalho, eu vou cair fora, vou procurar outro planejamento, vou deixar isso aqui para mais na frente. Desiste do marido e continua na mesma existência. Às vezes desiste da mulher e continua na mesma existência. Mas não desista, porque vai precisar aprender com ele. Aprenda logo, passe logo por isso e já se torne amigo e em busca da felicidade. E um corpo sem espírito existe? Eu sempre coloquei isso aqui nas minhas aulas e nunca tinha colocado esse vivo aqui. Até que um dia uma pessoa falou, se for um corpo morto, sim, ele não tem espírito. E é verdade, eu passei a botar esse vivo aqui entre parênteses. Então, um corpo vivo sem espírito existe, só num caso, como eu comentei aqui, de que existe quer dizer, corpo sem espírito, corpo vivo sem espírito, não existe. Não existe. Mas, naquele caso de anencefalo, onde há um automatismo biológico, um automatismo do organismo da mãe e tal, pode ter um trabalho espiritual, digamos assim, não tem um espírito ali, mas um trabalho espiritual para que aquilo se mantenha até que se alcance os objetivos daquela ocorrência. Mas não existe um corpo vivo sem espírito. 2 espíritos no seu corpo. Nossa amiga Cíntia já nos proporcionou aqui esse esclarecimento. Então, 2 espíritos em seu corpo não existe. Existe somente em cada corpo, mesmo que seja siameses. São 2 corpos. E as reencarnações especiais são nas reencarnações especiais, que são encarnações difíceis, onde, por exemplo, essa que eu falei do livro de Psicografado por Chico Xavier, da pessoa que veio sem os braços, sem as pernas. Então, espíritos com tendência suicida. Então, são reencarnações que a gente pode chamar de especiais. Nessas reencarnações, se faz necessário o acompanhamento a literatura chama de especialistas, para que auxiliem, apoiem, acolham o processo reencarnatório que aquele espírito tem dificuldade em manter, tem dificuldade em aceitar, tem dificuldade de passar por aquilo. Então, são feitos acompanhamentos de especialistas, né, de espíritos que orientam, que conduzem, que apoiam essas reencarnações. Então, só complementando, toda reencarnação, toda desencarnação, todo o processo reencarnatório, ele é acompanhado sempre por equipes espirituais, como
a vida material, onde você tem o chefe, o coordenador, o especialista, aquele que apoia e tal. Lá não tem chefe, coordenador, mas tem toda uma equipe que auxilia, prepara, apoia, acolhe, todo o processo reencarnatório e desencarnatório também. Boa noite. Boa. Eu entendi que todo processo de reencarnação é um processo que você evolui, né? Por mais que você não... Mas existe alguma reencarnação que eu volte para o fim da fila? Depende do que você chama de fim da fila. Vamos lá. Deixa eu ver se eu foi o que eu entendi. Você tem um planejamento reencarnatório, aí chegou lá, estou no processo de planejamento ainda. Aí você não reencarnou, planejou, esse planejamento você participou dele, você discutiu com a equipe espiritual lá e tal, vai ser assim e tal, você vai nascer em tal país, vai nascer, sua família vai ser essa, né? Você vai passar por essas questões aqui para o seu aprendizado e tal, aí você começa a pensar, rapaz, esse negócio vai ser difícil e tal. Aí quando você chega perto da hora de começar o processo reencarnatório, você diz, não quero isso não, isso aí está muito pesado, vamos fazer outro. Aí, o que você chama de voltar para o fim da fila, vai fazer um novo planejamento. Você não vai ficar sem planejamento, você não vai ficar sem reencarnar. Vai voltar, fazer um novo planejamento, mais leve e tal, que você aceite. Aí, chegou lá, você desiste de novo, volta, desiste, volta, desiste, volta. Como é seu nome? Ana, você está muito exigente, você vai reencarnar compulsoriamente. Isso não ocorre em espíritos que estão nesse nível evolutivo que nós estamos, mas ocorre sim em espíritos que ainda estão moralmente muito atrasados. Eles reencarnarem compulsoriamente. Então, voltar para a fila seria isso. Entendeu? Mas regredir, não existe a possibilidade, porque tudo que você passou uma encarnação de 120 anos, não aprendeu nada, alguma besteirinha você aprendeu. Aquilo está gravado no seu perispírito. Então, você houve uma evolução, por menor que seja. O espírito tem esse direito de escolha? Sim, ele tem esse direito de escolha. Ele tem. Nós já participamos do nosso planejamento. Eu não posso dizer que ele diz, eu quero que a minha reencarnação seja assim. Isso não, ainda não. Alguns espíritos, sim, mas já tem um nível evolutivo maior. Mas, no nosso caso, a gente fala, não, isso aqui está muito brabo, muito pesado, pegue mais leve aí. Sim, essa participação nós temos. Mas a gente tem, não, eu quero essa encarnação assim, vou fazer o meu planejamento sozinho. No nosso nível, assim, ainda não. Mas a gente chega lá. Não passa aí de 200 mil anos, a gente já chegou lá, tranquilo. E 200 mil anos para o espírito não é nada, né? Tudo bom? Tudo, boa. Eu só fiquei em dúvida sobre a sua fala em relação ao corpo vivo sem espírito, né? Que não existe. Então, não existe. Não existe. Então, quando a Cláudia perguntou sobre o anencéfalo. Exatamente. E aí veio uma colocação sua dizendo que pode ter um trabalho espiritual. Então, assim, mesmo nesse caso, também não tem, né? Também não tem. Como é que seria? Então, não existe a possibilidade de eu ter algum trabalho, alguma coisa que proporcionasse que aquele corpo ficasse vivo mesmo por um curto período de tempo, se não tivesse um espírito, né, acoplado àquilo ali, de alguma forma. Como é seu nome? Alessandra. Alessandra. Você é parente de Alexandre, não, né? Não. Alessandra, vamos trabalhar com a semântica. Corpo vivo sem espírito não existe. Ponto. Aquele corpo anencéfalo que está na barriga da mãe, ele está morto? Ele está biologicamente vivo. Então, existe, no mínimo, um trabalho espiritual para que ele se mantenha, além do automatismo biológico da mãe. Pode haver um espírito ali? Sim. Por quê? Porque tem um corpo que está vivo
E ele tem o perispírito, e ele tem a mente. Agora, é um corpo que está fadado à morte, está fadado a não progredir, porque ele não tem cérebro. Se não tem cérebro, ele não vai progredir, entendeu? Não, eu entendi. É exatamente isso. É quando na colocação você coloca que existe um trabalho para manter aquilo ali, fica parecendo que pode não ter. Então, assim, não existe a possibilidade. Tem sim um espírito que está se sujeitando àquela situação. Isso. É isso que eu estou entendendo. Então, vamos lá. Você fala assim, pode existir um trabalho espiritual, fica parecendo que é alguma coisa além, que não necessariamente tem o pré-requisito de você ter o espírito acoplado àquele corpo que está ali com aquela condição, entendeu? Isso. É porque eu não quero trazer uma questão matemática para isso. Sim e não. É assim, né? Por exemplo, o corpo ali, aquele corpo, um corpo de um feto normal, ele vai ter uma série de atitudes normais a um feto. Chupar o dedo, se movimentar, chutar, tudo isso é natural, normal a um corpo vivo que está ali com a mente, com o cérebro, com a mente, com o espírito ali, o perispírito, etc, etc. O anencéfalo vai ter toda uma dificuldade, porque nem o automatismo biológico ele vai efetuar, porque ele não tem, vai ter um automatismo biológico irrisório, mínimo, só para manter aquele corpo até que o propósito daquela ocorrência seja alcançado. Então, sim, tem um espírito ali que está trabalhando com aquilo, com todo aquele processo, mas aquele personagem não vai vingar. Então, o que eu quero trazer é isso. Não é uma coisa matemática, mas é algo não só possível, como existe e tem um propósito. E para que tenha um propósito, para que aquele corpo tenha o propósito para alguém, para os pais, para as pessoas, normalmente, o espírito que está ali acoplado àquele corpo, ele está fazendo um trabalho voluntário, não vou chamar de missionário, mas um trabalho que ele sabe que não vai ter o efeito de uma encarnação. Aí, no caso, porque aí no início da aula você explicou que é no momento da anidação, que o espírito se acopla, é isso? Não, a anidação já ocorreu. Então, por isso que nós consideramos que mesmo que não tenha cérebro, teve essa ligação. Teve essa ligação, teve. E na anidação não tem cérebro, não tem nada ainda, não. Só, né? Então, por isso que a gente tem que considerar que se é no momento da anidação, mesmo sem cérebro, com cérebro, houve a ligação. Já tem sim, a ligação. Sim. Entendi. Sim. E nos casos de morte encefálica, que fica ligado em aparelhos, já não tem, já é considerado? Não, se não existe, continua ligado. Se tem vida, continua ligado. Mesmo que seja mantido por aparelho, mas tem vida. Se tem vida, continua ligado. Boa noite. Boa. Eu ia fazer exatamente essa pergunta. Se a pessoa tem uma morte cerebral, não tem reversão, está lá, e o pessoal não desligar o aparelho durante 50 anos, o espírito fica lá, stand-by, fica. Ainda que esteja trabalhando fora. Ainda que esteja trabalhando fora, se tiver essa capacidade, sim, fica. E eu tinha uma segunda pergunta aqui, quando você comentou que toda desencarnação é sempre muito assessorada. Porque me veio até a imagem do nascimento, quando você tem anestesista, Deus e o mundo em volta ali. Quando é uma morte acidental, instantânea, assim, isso não foi programado, ou pode não ter sido programado, não sei. Como é que funciona? Do mesmo jeito, tem todo um aparato. Vem depois. Né? Não tem o planejamento para a violência. Um acidente de carro, onde um bêbado saiu de uma contramão, e aí houve desencarne. Não, mas o tempo da vida espiritual é completamente diferente do tempo da vida material. Então, e tem todo um aparato ali que vai auxiliar no desencarne das pessoas que vão desencarnar, dos que vão ficar, dos que vão perder perna, braço, pode ter perda cerebral, o que seja. Vai ter sempre um aparato espiritual, sim,
apoiando e conduzindo todo o processo. Aí desencarnou, o espírito é conduzido por uma equipe espiritual para onde ele tem que ir, para que ele possa passar por essa mudança, entender. Ou seja, é tudo muito mais organizado do que aqui. Fique tranquilo. Pode desencarnar tranquilo que... Não agora, quando acontecer lá na frente. Viu? Então, nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre é a lei. De quem é essa frase? Não é de Allan Kardec. É uma frase esculpida na lápide do túmulo de Allan Kardec. E ela foi esculpida em 1870, quando do desencarne dele. E agora, se Marie permitir, porque Marie é assessora de Deus, se ela permitir, nós vamos brincar de Deus. Permite, Marie? Pergunte a Deus aí se pode. Eu tenho 9 minutos. Eu tenho 8 minutos e 30 segundos para a gente brincar de Deus. Acho que não. Jorge, me ajude. Leia aí para mim, por favor. Sem óculos? Então, seus olhos já estão desencarnando? Não, as letras estão enormes. Mas você vai conseguir ler rápido aí? Porque nós só temos pouco tempo. Então, ó, uma encarnação tipo A. Uma encarnação agora, viu, Jorge? Encarnação agora. Você vai ler aí, ó. É essa encarnação aqui, ó. Leia. Encarnação A. Sexo feminino, infância pobre, pai alcoólatra, mãe prostituta, 6 irmãos. Residência. Barraco na favela. 4 irmãos viciados em cocaína. 1 irmã doente mental. Adolescência discriminada por não ter recursos. Analfabeta. Juntou-se com um homem alcoólatra, traficante, agressivo. Teve 4 filhos, sendo a primeira barriga de gêmeos. Apanhou muito do marido. Desculpa. Não ajudava ninguém e também não pedia ajuda. Não levava desaforo para casa. Batia muito nos filhos e chegava a maltratá-los. Passou fome várias vezes. Largava o marido sempre que ele a espancava. Dias depois, retornava para casa, pois precisava alimentar-se e alimentar seus filhos. Não aceitava a vida que levava por 2 vezes, e por 2 vezes tentou suicídio. Quando o filho mais novo já tinha completado 9 anos, ela engravidou. Nem pensou 2 vezes, tomou vários remédios e abortou a criança. Desencarnou queimada pelo marido. Isso não existe no mundo? No planeta Terra? Quem quer brincar de Deus? Levante a mão. Qual a encarnação, o planejamento reencarnatório que você faria para essa pessoa? Quem quer brincar de Deus? Ninguém? Cláudia? Cláudia, qual a encarnação que você daria para essa criatura? Eu já fiquei com dó dela, já queria... Deus não tem dó. Posso ajudar? Posso Quem? ajudar? Cadê? Uma das coisas que eu ajudaria seria ela trabalhar com criança. Trabalhar com criança. Ser uma pedagoga. Sim, tirou o microfone de Cláudia por quê? Ah, tá. Foi o destino. Aqui. Trabalhar com criança, o que mais? Eu acho que o fato ali, talvez tenha pesado ali, foi a questão do aborto, né? Realmente ela pode se envolver em alguma atividade de acolhimento de outras mães que sofrem violência, que não têm acolhimento social, de repente algum projeto, alguma coisa que ela possa desenvolver isso. Quem mais? Walter. É? Renata. Eu diria assim, que na verdade ela maltratou muitos filhos, né? Não foi só a questão do aborto, né? O aborto, ela utilizou disso porque não queria ter mais filhos, tá? Mas eu, assim, como eu sou da área de saúde, eu voltaria para ela trabalhar na área de saúde, né? Para que ela sentisse realmente com
problemas que ela iria cuidar. Ok. Eric, calma. Vamos para brincar de Deus. Já brincou aí. Eric vai ler aqui para mim a encarnação B. E Eric e Cristine. Cristine, quer brincar de Deus? Marcos. Nessa aqui ou na próxima? Né, Cristine tem livre-arbítrio. Vamos lá, Cristine. Eu queria fazer um comentário dessa encarnação. Você? Então tá. Mulher primeiro uma vez na vida. Mulher primeiro uma vez na vida, não. Mulher primeiro... Sempre, mas deixando um espaçozinho para os homens também, né? Só tem um homem na vida. Então, não. Essa pessoa só fez sofrer na vida. Então, na próxima encarnação, porque abortou, ela deu ao mundo o que ela recebeu. Então, a próxima encarnação daria a ela uma encarnação tranquila, para ela saber o que é ser feliz e ver o que ela vai dar para o mundo de volta. Porque quando a gente tem muito, é que a gente tem que, né? Eu acho. Pronto. A minha opinião é exatamente a mesma. A menina nasceu apanhando de pai, mãe prostituta, isso e aquilo. Bota numa família bem equilibrada para ver se ela consegue entender o que é ser amada e possa amar. Quem está certo? Ninguém. Então, o convite é: olhe como espírito quais foram as encarnações passadas, o que fez nas encarnações passadas, o que precisa aprender nas futuras. Obviamente que não vai poder aprender tudo, e isso aqui óbvio que é de propósito, né? Mas não é nada que não exista no mundo existe coisa pior, mas isso aí é só um exercício para vocês entenderem como que se dá o processamento da reencarnação, ok? Não tem certo, nem tem errado. Os espíritos que preparariam a reencarnação dela são especialistas e certamente eles a ouviriam e preparariam um planejamento que ela pudesse suportar e pudesse crescer e aprender. Diga, Cíntia. Não, ele vai ler. Essa brincadeira de Deus, ela está muito ligada à noção de justiça, né? Que cada um tem. Por isso é que não está certo nem errado. Agora, ela mesma, por ela ter todas essas experiências, e se for dada para ela, se for oportunizada, ela dizer como é que eu quero vir, eu nem imagino o que ela faria. Eu nunca passei pelo que ela passou, né? Os ciclos de violência, a soma o que ela resulta da soma das pessoas que ela se cercou. Nós somos a soma das pessoas com as quais nós nos cercamos. Isso é fato, né? É fato, sim, Cíntia. E a questão aí ela saberia o que é melhor para ela sozinha saberia o que é melhor para ela, entendeu? Então, assim, vamos passar aqui 50 anos e não vamos chegar a uma conclusão que todos concordem em qual que seria a melhor encarnação para ela. Então, isso é feito de forma lenta, paulatina, ela vai aprender alguma coisa na encarnação seguinte, outra na outra, e aí ela vai evoluindo. Eric, leia rapidamente aí, só para a gente ver um outro exemplo. Encarnação B. Sexo masculino, infância de recursos medianos, pai e mãe desajustados emocionalmente e brigavam muito. Tinha uma irmã mais velha que o adorava. Residência, conjunto habitacional em bairro tranquilo. Querido pelos colegas, sempre tirava boas notas, pois era muito estudioso. Fez medicina, passou e sua especialidade era cirurgia pediátrica. Não adorava crianças. Fazia seu trabalho por amor à profissão. Um dia, saiu à noite para uma farra e só chegou em casa às 3 da madrugada. Logo no outro dia, pela manhã, realizaria uma cirurgia delicada em uma criança. Devido ao cansaço e sono, desmarcou-a, transferindo-a para o dia seguinte. A criança a ser operada teve óbito às 11h43 da noite. Desesperado com o ocorrido, saiu de casa apressado e sem concentração, chocando-se logo na frente de um caminhão. Teve morte instantânea. E Deus acabou de me falar que o nosso tempo se esgotou, então eu não vou trazer
essa discussão para vocês, só peço que vocês pensem. Deus revogou? É porque Deus está aqui na sala, mas representado por aquele personagem ali, ó. Aquela bacanona ali, ó. Então, seu nome? Alessandra, é verdade. Normalmente eu não sou falante assim, não, mas hoje eu estou... Olha, o personagem aí se soltando. Mas, assim, o que eu queria relatar é que fica muito complicado a gente dar um ante Deus com uma informação que é uma informação, um subset daquela existência, né? Enquanto espírito. Então, assim, são escolhas que as pessoas fazem naquela encarnação que podem levar a situações ruins, né? Mas a gente também não sabe as tendências. Então, a gente, né, nasce com as nossas habilidades e tendências, né, e que fazem a gente fazer determinados tipos de escolha. Então, tanto o segundo caso, né, quanto o primeiro, na minha opinião, existe aí uma coisa além do que as escolhas da encarnação presente, né, que são assim, as nossas tendências e o que a gente ainda precisa trabalhar enquanto espírito para não fazermos escolhas como a da primeiro caso, que se juntou com uma situação vulnerável. Apesar de ser uma situação vulnerável, a gente conhece pessoas que também tiveram situações vulneráveis, como, por exemplo, o Chico Xavier, né, que teve uma madrasta que o maltratava, mas nem por isso ele teve esse desenvolvimento. Então, assim, eu acho que é mais nesse sentido, né, não no sentido de vir resgatar aquela última encarnação, mas de você desenvolver habilidades que não façam mais com que você se coloque em situações como essa. Pronto, então, que façam escolhas. A Alessandra trouxe um resumo do que é importante que a gente entenda sobre a nossa encarnação, sobre as nossas futuras encarnações, sobre os nossos processos todos. Precisamos nos entender como espíritos imortais que somos e entender e saber que passaremos por novas encarnações, que tudo que nós conduzirmos nesta encarnação precisaremos dar continuidade, seja de bom ou de ruim, mas em encarnações seguintes. Então, vamos aproveitar, nos entendermos como espíritos imortais que somos e ter uma encarnação adequada a um planejamento reencarnatório futuro que nos traga cada vez menor necessidade de aprendizados sofridos. E Cláudia tem 30 segundos. 30 segundos. Não, eu estava lembrando, só pensando comigo, que tudo essas duas cenas, assim, esses dois perfis que a gente viu, de histórias, elas já são um planejamento reencarnatório delas. Será que numa próxima ela não teria que passar novamente por experiências parecidas? Porque essa talvez o personagem não evoluiu tanto. Isso, como a Alessandra falou, né? Paulatinamente. Então talvez não vai ser uma grande diferença de um projeto reencarnatório para outro, né? Isso. Então isso é fruto de encarnações passadas. Muito bem. Muito obrigado a vocês.